Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que tem o privilégio de estar aqui junto com a gente no curso FMB. Meu nome é Alexandre Belucchi, sou professor de Direito Tributário e estou aqui para ministrar as aulas inerentes à segunda fase do exame da OAB. Estaremos juntos aí durante longos blocos de aula e espero poder proporcionar todos os esclarecimentos que são necessários para que você tenha êxito no exame e também depois do exame em toda a sua vida profissional, ok? Os elementos e aspectos que serão trabalhados durante o curso de segunda fase não dizem respeito apenas aos aspectos processuais. Então, antes da gente começar o curso propriamente dito, é importante que você, aluno, você, aluna, entenda que a segunda fase ela não é composta apenas da peça. Então, alguns esclarecimentos são necessários antes de começarmos efetivamente a tratar aqui os temas. Então, ao longo de todo o período que eu ministro as aulas em segunda fase, eu percebo uma ansiedade grande dos alunos quanto à peça, né? É natural, porque é o aspecto mais complexo da prova, sem sombra de dúvida. Mas a prova também é composta por 4 questões. E essas questões, muitas vezes, são justamente a válvula de escape que socorre os alunos em relação às deficiências eventualmente apresentadas na peça. Então, nós temos que ter um equilíbrio para podermos trabalhar tanto os aspectos de direito material quanto os aspectos de direito processual. Então, o que na realidade vai acarretar a sua aprovação no exame não é necessariamente uma boa preparação para fazer peça e não é necessariamente uma boa preparação para responder as questões. O que vai fazer você passar é o conjunto que prepara você tanto para responder as questões dissertativas quanto para responder a peça ou para elaborar a peça processual. Por esse motivo, eu tenho uma dinâmica para trabalhar a segunda fase que se divide, logicamente, em 2 vertentes ou em 2 blocos, né? O primeiro bloco diz respeito aos aspectos de direito material, ou seja, aos aspectos da ciência do direito tributário que interferem, inclusive, na peça. O segundo bloco diz respeito aos aspectos de natureza processual. Como o direito tributário não possui um diploma normativo próprio para fins processuais, é claro que nós nos socorremos da legislação processual civil e da legislação extravagante. Então, a parte processual diz respeito ao CPC e também à legislação extravagante, quando for o caso, como, por exemplo, a Lei do Mandado de Segurança. Ok? Então, bem esclarecidos esses aspectos, o prêmio que diz respeito às peças processuais, né, até os aspectos inerentes à marcação de código e, enfim, por aí vai, ficará para o segundo bloco. Ou seja, é muito mais fácil nós tratarmos dos aspectos processuais depois que eu já tiver a segurança que você, aluno ou aluna, entendeu muito bem os aspectos de direito material. Então, no primeiro período, vamos dizer assim, que é um longo período do curso, nós trabalharemos os aspectos de direito material para depois trazer os aspectos de natureza processual, ok? Eu peço desculpas por estar sendo um pouco repetitivo agora no começo, mas é importante que você entenda. Por quê? Falando de um aspecto processual interessante, hoje em dia, principalmente com o Código de Processo Civil promulgado em 2015, que passou a valer a partir de 2016, nós temos ainda mais acentuada a característica do sincretismo processual, que é o quê? O processo ele não é enxergado ou visto de forma estanque, ou seja, com fases estanques, mas sim com fases intermitentes que fazem parte de um todo. E é muito importante que você compreenda que não adianta você saber quais são os requisitos da petição inicial, quais são os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e qualquer coisa do gênero, se você não tiver conteúdo para preencher aquela peça. É como se um confeiteiro, uma cozinheira ou um chefe de cozinha tivesse que elaborar uma receita para fazer um bolo ou para fazer qualquer outra comida, se ele não manuseasse ou soubesse manusear a forma. Então, a forma é o direito processual. O mais importante é o recheio, fazendo essa analogia, né, a um bolo ou uma comida. Então, assim,
Conhecer os aspectos processuais se refere à forma. Então, se o bolo é redondo, se o bolo é quadrado, se o bolo é retangular, isso é o formato, que é o direito processual. É claro que ele também é importante, porque ele é o veículo, né, que leva o recheio, ou seja, ele é o veículo que traz a pretensão a ser deduzida em juízo. O problema é que, se você não tiver condições de elaborar uma peça processual com fundamentos constitucionais e legais, que dizem respeito ao aspecto material, para defender o seu cliente, de nada vai adiantar você dominar os aspectos processuais. Então, sob o meu ponto de vista, é muito mais importante que você conheça ou domine os aspectos de direito material, que nós passaremos a trabalhar a partir de hoje, do que os aspectos de direito processual. Valendo lembrar que não existe diferença em termos de hierarquia entre o direito processual e o direito material, não é isso que eu estou dizendo. Ambos são importantes e para que você tenha êxito, você precisa dominar tanto um quanto o outro para conciliá-los e aí sim conseguir defender ou atacar em nome do seu cliente quando necessário. Ok? Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, vamos começar uma série de aulas tratando de direito tributário propriamente dito, ou seja, dos aspectos materiais, certo? Então, meu querido aluno, minha querida aluna, nada começamos na vida sem o básico, né? Sem o conceito inicial. O que vem a ser direito tributário? O direito tributário nada mais é do que o ramo da dogmática jurídica que tem por finalidade estudar o conjunto de todas as normas que versam sobre as funções de arrecadar, fiscalizar ou instituir tributo. Então, vou repetir, o direito tributário nada mais é do que o ramo da dogmática jurídica que tem por finalidade estudar o conjunto de todas as normas que versam sobre as funções de arrecadar, fiscalizar ou instituir tributo. Muito bem, esse é o conceito de direito tributário e, partindo daí, nós temos que trabalhar o conceito do quê? Do que é mais importante, do que nós vamos trabalhar ao longo de todo o curso, que é tributo. O que, no fim das contas, significa a palavra tributo, né? Que desde a época da faculdade a gente não tem uma boa base tributária, né? Então, tributo nada mais é do que um conceito legal. Por que um conceito legal? Porque ele está previsto no artigo 3º do CTN. Então, o conceito de tributo é um conceito legal previsto no artigo 3º do Código Tributário Nacional. E o que, então, é tributo? O conceito está na lei e é exatamente dessa forma. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, diversa de sanção de ato ilícito, instituída por meio de lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vou repetir, é um conceito um pouco longo, mas de tanto repetir vocês vão se acostumar. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, diversa de sanção de ato ilícito, instituída por meio de lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ok? Então, normalmente eu tenho uma dinâmica de aula um pouco diferente, talvez, de alguns outros professores. Eu trago vocês a compreender o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas o direito tributário. Nós trabalharemos aqui vários aspectos que dependem de interdisciplinariedade, ou seja, se você compreende bem outro ramo do direito, como, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito civil, às vezes, em muito facilitará a nossa compreensão aqui na parte de tributo, certo? Então, esse último trecho, atividade administrativa plenamente vinculada, se refere aos tipos de atos administrativos que podem ser praticados pela administração pública. No momento correto, nós trabalharemos esse aspecto. Antes disso, nós vamos fazer o quê? Pegar este conceito de tributo, que se divide em 6 partes, e trabalhar esse conceito conforme cada parte, para que você compreenda bem que por trás do conceito muitas coisas existem. Então, vamos lá. Compulsório. Prestação compulsória. Então, primeira coisa que nós vimos aqui é prestação pecuniária compulsória. Vamos pegar, então, primeiro este aspecto, a compulsoriedade. Essa característica da compulsoriedade. Vamos lá. Compulsório nada mais é do que um obrigatório. É um obrigatório forte. Significa que, na realidade, não depende da vontade das partes. Claro, se dependesse da vontade das partes, nós como cidadãos, obviamente que ninguém gostaria de livre e espontânea vontade de pagar tributo.
Por isso que o nome, inclusive, de uma das espécies tributárias é imposto, porque ele é imposto a todos os cidadãos. Muito bem, se ele é um obrigatório forte e não depende da vontade das partes, tome cuidado, por exemplo, com um tipo de pergunta. Por exemplo, imagine que numa determinada prova discursiva vem assim: um prefeito de uma determinada cidade verifica que uma determinada região não está sendo adequadamente utilizada pela prefeitura. Muito bem. Ele pretende, então, instituir uma infraestrutura adequada naquele local para possibilitar que pessoas possam, por exemplo, alugar o local para a realização de eventos, palestras ou coisas do gênero. Ok? Pergunta a você, como se você fosse o procurador do município, como eu sou, por exemplo, procurador municipal, se é constitucional ou não a adoção de tributo por meio de projeto de lei para que o poder público seja remunerado em relação à utilização desse espaço público por particulares. Entenderam a pergunta? Isso pode, muito bem, cair numa questão discursiva. Então, imagine você ser indagado acerca desse ponto. A prefeitura instituiu uma infraestrutura adequada a um determinado local e pretende possibilitar que particulares utilizem mediante contraprestação pecuniária. Isso pode ser tributo ou não? Aí que está. Dominar o conceito é extremamente importante para que a gente consiga responder isso. Neste caso, não pode ser por meio de tributo. Por quê? Porque se tributo é obrigatório e se qualquer particular pode avaliar outros lugares para ele eventualmente alugar, incluindo o espaço disponibilizado pelo município, aquilo não é tributo, aquilo é uma facultatividade conferida ao particular. Se é facultativo, logicamente que tributo não é. Então, da mesma maneira que, neste exemplo, o município está colocando à disposição do particular um local para ele alugar para a realização de eventos, palestras e coisas do gênero, outras empresas também propiciam isso. E, logicamente, que o particular vai avaliar a questão de custo-benefício para decidir se vale a pena alugar um espaço ou outro. Então, neste caso, mais se assemelharia à cobrança de tarifa ou preço público do que a tributo, ok? Por quê? Porque está ausente o requisito da compulsoriedade, da obrigatoriedade. Certo? Muito bem. Então, lembrem-se que tributo não depende de acordo de vontades, ou seja, o particular ele não tem a possibilidade de pagar ou não. Por que existe, portanto, diferença entre tributo e entre o valor, por exemplo, que todos pagam a título de passagem de metrô, de ônibus, de trem ou do que quer que seja? Por quê? Por uma razão simples. Para que nós possamos nos deslocar de um local para o outro, você pode se deslocar de diversas formas. Você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir de helicóptero, você pode ir de metrô, você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, inclusive, certo? Então, a possibilidade que todos nós temos de pegar um ônibus ou pegar um metrô é uma faculdade, não é um dever. Então, se não é obrigatório e se é uma faculdade, por óbvio que não se trata de tributo, se trata de tarifa ou de preço público que mais para frente nós trabalharemos, ok? Então, tributo, guardem, é obrigatório, você não tem alternativa, certo? Muito bem. Vimos então, portanto, a característica da compulsoriedade, segunda parte do conceito importante para que você, desde logo, compreenda. Em moeda, o cujo valor nela possa se exprimir. O que significa isso? Vamos lá, nós temos que trabalhar esse trecho do conceito, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, aliando essa parte do conceito à parte pecuniária. Se tributo é uma prestação pecuniária, e se essa prestação pecuniária é em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, peraí, não está um tanto quanto repetitivo dizer que é pecuniário e que é em moeda? Sim. Mas qual é a diferença? A diferença é que prestação pecuniária, este trecho do conceito, se dirige ao sujeito ativo. E o trecho do conceito em moeda, ou cujo valor nela possa se exprimir, diz respeito ao sujeito passivo. Então, reparem bem, deem uma olhada aqui. Vamos lá. Sujeito ativo. A prestação para ele é
pecuniária. Muito bem. O que significa isso? Significa que o poder público só pode exigir dinheiro. O poder público só pode exigir dinheiro. Só pode exigir dinheiro. Portanto, o sujeito ativo só exige dinheiro. O sujeito passivo, que é o segundo trecho do conceito, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, pode pagar o tributo de duas maneiras. Em moeda, ou seja, em dinheiro, ou em algo que não seja dinheiro, mas tenha valor. Então, se ele é em moeda ou em algo que em valor possa se exprimir, significa que, excepcionalmente, o instituto chamado de dação em pagamento ocorre no direito tributário, ou pode ocorrer no direito tributário. Então, aqui, neste gráfico, eu coloquei uma casa aqui. Por quê? Agora, anotem isso daí e voltem aqui comigo, tá? O sujeito ativo só pode exigir dinheiro. O sujeito passivo pode pagar em moeda, ou seja, em dinheiro, que é a regra, ou pode pagar com algo que não seja dinheiro, mas tenha valor. Tem um instituto no âmbito do direito civil que é extintivo das obrigações e permite que o credor aceite uma prestação diversa daquela originariamente combinada para resolver a obrigação. Qual é o nome desse instituto? Chamado de dação em pagamento. Mas, professor, isso significa então que a dação em pagamento pode ocorrer no direito tributário com base nesse conceito? Sim. Com base nesse conceito, sim. A dação em pagamento pode ocorrer no direito tributário, mas tem uma observação. Qual é a observação importante que eu quero que você, desde logo, anote e sublinhe? A dação em pagamento no direito tributário só pode abranger bens imóveis, que é aquela casinha que eu coloquei. Ou seja, significa que a lei de cada ente da federação pode, excepcionalmente, estabelecer que sob certas condições e requisitos, o particular pode pagar o tributo por meio de oferecimento de bens imóveis? Sim, pode. A lei tributária pode estabelecer que, ao invés de se pagar em dinheiro, o particular pague com bens imóveis. Sim. Ocorre, portanto, dação em pagamento no direito tributário? Ocorre, mas apenas se envolver bens imóveis. Outra característica que decorre deste aspecto, pode sublinhar aí. Se a lei estabelecer que o contribuinte pode pagar com dinheiro ou com imóvel, é obrigatório que ele ofereça um imóvel a título de pagamento ou é uma faculdade? Então anote aí. A hipótese de dação em pagamento por meio da qual o contribuinte oferece um imóvel configura direito subjetivo dele. Configura direito subjetivo do contribuinte. Então, suponha um determinado exemplo, uma determinada pergunta, capciosa, vejam bem. João, por exemplo, é proprietário de 50 imóveis no município de, Pirapozinho. Muito bem. Desses 50 imóveis, 25 imóveis estão quites quanto ao IPTU. Mas os outros 25 imóveis devem IPTU, certo? Não estamos tratando aqui da fase de execução fiscal, ok? Então, eles apresentam dívidas em relação ao IPTU. Vem a seguinte pergunta. A prefeitura pode, de forma legítima, exigir que João entregue um imóvel por ano a título de IPTU, daqueles quitados, né, para pagar a dívida dos que não estão quitados? A prefeitura pode exigir, então, que ele ofereça um desses bens por ano até quitar a dívida dos outros imóveis que apresentam débitos? Não. Por quê? Porque o sujeito ativo, como foi dito, só pode cobrar dinheiro. Se a possibilidade de oferecer imóvel é conferida ao contribuinte, o poder público não pode exigir. Ele pode apenas facultar. Neste exemplo, ou nesta pergunta, seria inconstitucional, portanto, a cobrança perpetrada pela
Fazenda Pública Municipal, no sentido de exigir a entrega de um imóvel por ano a título de PTU. Por quê? Porque a hipótese de dação em pagamento no direito tributário ocorre apenas se o contribuinte quiser e não se o poder público exigir. Ok? Perfeito? Então, prestem bem atenção nesses aspectos. Vimos, portanto, em uma tacada, duas características. A característica da pecuniaridade, que é o lado pecuniário da prestação, e a característica de ser em moeda ou cujo valor ela possa exprimir. O primeiro trecho se refere ao sujeito ativo e o segundo trecho se refere ao sujeito passivo. Ok? Muito bem. Agora vamos a um próximo conceito, a uma próxima parte importante do conceito, que não constitua sanção de ato ilícito. O que significa isso? Significa que tributo não é multa. É simples. Esse trecho do conceito, que não constitua sanção de ato ilícito, significa, basicamente, tributo não é multa. Ou seja, o tributo não pode ser utilizado para coibir condutas ilícitas. Então, peraí, se o cidadão, por exemplo, não pode uma lei estabelecer que, olha, se o cidadão violar um determinado preceito, como, por exemplo, se ele jogar lixo na rua, cidadão que joga lixo na rua e não no cesto de lixo, está sujeito ao pagamento do tributo X. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque tributo não pode ser multa, ele não pode servir para coibir condutas ilícitas, certo? Então, o trecho do conceito que não constitua sanção de ato ilícito significa, em outras palavras, em termos simples, que tributo não pode ser multa, certo? Então, ele não pode ter a função de coibir condutas ilícitas, mas tem um porém no direito tributário. Embora tributo não possa servir para coibir condutas ilícitas, ele pode servir para desestimular condutas permitidas, ou seja, condutas lícitas. E é aí que está uma grande característica do direito tributário, que nós vamos lembrar sempre dela ao longo de todo o curso, chamada de extrafiscalidade. Então, anote aí, o que é extrafiscalidade? Tributo, embora não seja multa, pode ser utilizado para desestimular a prática de atividades que sejam permitidas. Por quê? Com base na extrafiscalidade, nós visamos, ou o poder público, visa desestimular atividades que possam afetar interesse público. E interesse público dividido basicamente em 4 áreas. Vejam bem, acompanhem comigo aqui. Então, estou tirando aqui da nossa lousa o que eu tinha escrito. E agora reparem bem, a extrafiscalidade nada mais é do que o seguinte. Vejam que, espera aí, um instantinho só. Vamos apagar aqui e fazer de novo. Então, extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? Eu vou separar aqui, eu vou colocar apenas extrafiscal, ok? Quando que um tributo é extrafiscal? Quando significa que ele tem a característica da extrafiscalidade. Analisem bem pela própria etimologia da palavra. Extrafiscal. Tudo que é fiscal significa finalidade de arrecadar dinheiro. Extrafiscal, portanto, nada mais é do que a finalidade de arrecadar dinheiro. Todos os tributos, em sua maior parte, são fiscais, têm natureza fiscal, claro. Agora, quando ele é extrafiscal, significa que ele tem alguma coisa a mais. Ou seja, além de arrecadar dinheiro, existe uma questão de interesse público por trás da arrecadação. Essa questão de interesse público que está por trás da arrecadação, normalmente se refere a um de 4 aspectos que eu vou colocar aqui na lousa. Se referem à ordem, aqui eu vou abreviar, ok? Na sua matéria você coloque de forma correta. A ordem, saúde, segurança ou economia públicas. A ordem, saúde, segurança ou economia
públicas. Então, o que é extrafiscalidade? Repetindo, extrafiscalidade nada mais é do que a possibilidade do tributo ser utilizado para desestimular atividades permitidas. Quando? Quando a atividade, embora permitida, trouxer algum reflexo em alguma coisa de interesse público, em alguma coisa que reflita na sociedade prejuízos à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Por exemplo, aí nós temos vários exemplos. Fabricar cigarro comum, como cigarro de tabaco, por exemplo, é permitido? É uma atividade permitida? Sim. Mas por trás dessa atividade, embora ela seja permitida, existe uma questão de nocividade à saúde pública? Existe. Então, existe uma questão de interesse público, que é a saúde pública, que está por trás desta atividade. É óbvio que o governo tem que estimular ou desestimular esse tipo de atividade? Desestimular. Então, embora ela seja uma atividade permitida, o tributo pode ser utilizado para desestimular essa atividade. Então, significa que o poder público pode estabelecer um tributo alto, como, por exemplo, uma alíquota de 330% sobre essa atividade para desestimular que indústrias ou empresas exerçam essa atividade? Sim. Sim. O tributo pode ter natureza, portanto, extrafiscal, ou seja, ele pode ser utilizado como um mecanismo para desestimular uma atividade que, embora permitida, reflete em algum aspecto de interesse público, certo? Muito bem. O mesmo raciocínio se aplicam às bebidas alcoólicas? Sim, a mesma coisa. Por trás das bebidas alcoólicas existe uma questão de saúde pública a ser preservada. Por óbvio que a fabricação deve ser, portanto, desestimulada e isso pode ocorrer por meio de tributo sem nenhum problema. Então, vejam bem, o tributo não pode ser utilizado para coibir condutas ilícitas, mas ele pode ser utilizado para desestimular atividades permitidas, ou seja, atividades ilícitas. O nome desse instituto no direito tributário é a extrafiscalidade, que pela própria etimologia nos remete à ideia de que, além de arrecadar, nós temos algo extra, algo a mais, que é a questão da preservação do interesse público. Ok? Muito bem. Além da extrafiscalidade neste ponto, ou nessa característica do tributo, nós temos que ver também um outro aspecto, que é um princípio que pode cair na prova. Aliás, falando nisso, esta pergunta aqui, que eu vou fazer agora, caiu em exame de OAB. Já caiu na segunda fase o seguinte: suponha que um determinado contribuinte, suponha que uma determinada lei tenha estabelecido que um tributo será devido na hipótese de qualquer pessoa violar normas de direito ambiental, ou seja, se causar degradação ambiental em áreas de preservação permanente ou não. Enfim, descartar resíduos sólidos em locais inadequados ou em desacordo com o plano diretor da cidade, coisas do gênero. Uma determinada pessoa praticou a infração à legislação ambiental e, portanto, ficou sujeita ao pagamento do tributo. Você, como advogado desta pessoa, articule, os fundamentos que podem indicar a ilegalidade ou inconstitucionalidade da medida, ou seja, da lei instituída pelo poder público. O que deveria ser respondido nesse caso? Conceito de tributo consta no artigo 3º, uma das partes expressamente consta que tributo não pode ser utilizado como multa, ou seja, ele deve ser uma prestação pecuniária diversa de sanção de ato ilícito. Portanto, esta instituição de tributo pelo poder público competente violaria o próprio conceito de tributo. Era a resposta correta desejada justamente pelo examinador da OAB. Ok? Muito bem. Passando adiante. Também nessa característica, um princípio de extrema importância no direito tributário chamado de princípio da pecúnia non olet. O que significa isso? Poxa, então peraí. Em decorrência de uma atividade ilícita, pode ser cobrado tributo? Olhem como é capciosa essa questão. Eu disse que tributo não pode ser instituído para coibir conduta ilícita. Mas, se uma conduta ilícita for praticada, tributo pode ser cobrado? Pode. E aí que está. Como que nós vamos sair dessa questão? Como que um tributo pode ser cobrado em decorrência de uma atividade ilícita, se ele não pode servir para coibir a atividade ilícita? Não é meio confuso?
Sim, é meio confuso. Por isso eu espero que você preste bastante atenção no que eu vou colocar agora. Prestem atenção. Vamos lá, vamos entender todos esses aspectos. Ok. Existe uma coisa chamada de hipótese de incidência. E desde logo eu quero que você anote. O que é a hipótese de incidência? É uma previsão abstrata. É uma previsão abstrata de um fato. Qualquer que seja ele. Abstrato. E aqui eu vou colocar entre parênteses fato. Ok? É uma previsão abstrata de um fato. Que fato é esse? É um fato tributável. Ok? Para que o fato seja tributável, nós temos como pressuposto a questão inerente a dinheiro. Tem que ter algum aspecto chamado de tributabilidade. O fato tem que ser dotado dessa característica chamada de tributabilidade. Ou seja, nós nunca veremos um tributo no Brasil, por exemplo, não pode ser instituído no Brasil, por exemplo, um tributo assim. A pessoa que comer brigadeiro paga imposto de renda. Não existe isso. O fato tem que ser dotado de tributabilidade, ou seja, ele tem que ter algum aspecto inerente a dinheiro. Muito bem. Só que esse fato previsto na lei, ele tem que ser considerado em abstrato. Como assim? Ele não vai falar de ninguém, assim como no direito penal. Então, por exemplo, ao ferir renda, ganhar dinheiro, estamos falando de alguém especificamente? Não. É um fato abstratamente considerado. Quem ganhar dinheiro está sujeito, por exemplo, ao pagamento do imposto de renda. Ok? Muito bem. No caso concreto, ou seja, o fato gerador, né, que é o caso concreto, aqui nós não estamos mais no plano abstrato, nós estamos no plano concreto. No caso concreto, João, por exemplo, auferiu R$200 mil em um determinado ano. Ok? Muito bem. Então, em um caso concreto, João auferiu R$200 mil em um determinado ano. Está sujeito ao pagamento de imposto de renda. Percebam que existe uma perfeita relação entre a hipótese prevista em abstrato e aquilo que aconteceu no mundo concreto. Certo? Perfeito. O nome disso, da mesma forma que acontece no direito penal, é o nexo causal, ou seja, é o liame que une o caso concreto à previsão em abstrato. Da mesma forma que lá no direito penal, por exemplo, o artigo 121, matar alguém, pena de tantos anos de reclusão a tantos anos de reclusão. Ok, está previsto homicídio. Estamos falando de alguém? Não. Quando ocorre a tipicidade no direito penal, ou seja, a coincidência do que acontece no caso concreto com a previsão em abstrato, lá eles dizem que ocorreu a tipicidade. E aqui no direito tributário, também de certa maneira existe uma tipicidade? Sim. Ou seja, precisamos da ocorrência concreta coincidindo com aquela prevista em abstrato. Para quê? Para que a pessoa esteja sujeita ao pagamento do tributo. Voltando ao que nós estávamos trabalhando, onde que o tributo não pode ser previsto para coibir conduta ilícita? Ele não pode ser previsto para coibir conduta ilícita no âmbito abstrato, ou seja, na lei. A lei não pode trazer, por exemplo, um dispositivo legal dizendo: o tributo será cobrado se a pessoa violar uma lei, ou jogar lixo na rua, ou, por exemplo, fazer conversão no trânsito sem sinalizar e coisas do gênero. Certo? Então, a lei, aqui, na previsão em abstrato, não pode trazer um fato genericamente considerado para tributar. Então, em abstrato, não pode ter ilicitude. Por exemplo, auferir renda. Tem alguma ilicitude no fato de auferir renda? Não. Não tem nenhuma ilicitude. Passando para o caso concreto, João auferiu R$200 mil em um determinado exercício por meio do tráfico de drogas. Certo?
João, em um determinado exercício, auferiu R$200 mil por meio do tráfico de drogas. Muito bem. E aí? O que ele fez, que é tráfico de drogas, gerou dinheiro? Sim. Auferiu renda? Sim, auferiu renda. Coincidiu com o que está previsto aqui na norma tributária? Sim. Então, ele está sujeito ao pagamento do imposto de renda? Sim, está sujeito ao pagamento do imposto de renda. Poxa, mas o imposto vai ser cobrado em decorrência do tráfico de drogas. Sim, será cobrado em decorrência do tráfico de drogas. Mas repare bem, se no caso concreto ele traficou drogas antes de ganhar dinheiro, não importa. Não importa. Então, a atividade antecedente ser ilícita não interessa para o direito tributário. Se o resultado desta atividade, que é ganhar dinheiro, coincidir com o que está previsto na norma, em abstrato, haverá, sim, a incidência tributária. Então, reparem bem, não é apenas o fato de ganhar dinheiro por si só que vocês podem dizer se vai ser tributado ou não. Não importa, se ganhou dinheiro, coincidiu com o que está na norma. Vai ter que pagar? Vai. Como ele ganhou dinheiro? Para o direito tributário, não interessa. Então, em outras palavras, um advogado, um médico, um traficante, um terrorista, sei lá, quem faz tráfico de órgãos humanos, por exemplo, está sujeito da mesma forma ao pagamento do tributo? Para fins de direito tributário, sim. Onde não pode ter previsão de ilicitude? No plano abstrato. Ok? Então, eu vou apagar esta ideia e espero que vocês tenham bem compreendido e anotado. Certo? Muito bem. Ok. Então, vamos lá. Voltando, então, a minha imagem aqui. Isso. Então, reparem bem. Se no plano concreto, se no caso concreto a pessoa ganhou dinheiro fazendo uma coisa ilícita, não importa. O resultado daquela atividade coincide com o que está na norma. Vai ter que pagar? Vai. Então não interessa. O nome deste princípio é chamado de princípio da pecúnia non olet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro. Para o poder público, pouco importa de onde veio o dinheiro. O que importa é uma coisa só. Infelizmente no Brasil é assim. É dinheiro? É. Então vai pagar. Como a pessoa conseguiu dinheiro? Para fins de direito tributário, não importa. Então, entendam esse aspecto que é extremamente importante. O plano abstrato da norma é chamado de vetor axiológico da norma, ok? Que é onde o que está por trás da lei, tá? Qual é a intenção do legislador, certo? Então, ao oferir renda, não tem nada de ilícito previsto nisso. Circular mercadoria, tem alguma coisa ilícita escrito? Não. Então, se houver a coincidência no caso concreto com aquilo previsto em abstrato, ocorrerá a tipicidade, ocorrerá o nexo causal, sujeitará a pessoa ao pagamento do respectivo tributo, ok? Então, é um aspecto extremamente delicado do direito tributário, essa parte do conceito de que tributo não pode servir como multa, mas se for prevista uma atividade lícita e se a pessoa no caso concreto realizou algo ilícito que coincidiu com aquela previsão da lei, ela estará sujeita ao pagamento do tributo. Ok? Isso daí é um excelente tema para dissertarmos. Então, se você quiser treinar, coloque isso no papel, porque não é um assunto normalmente bem dominado por várias pessoas, né, principalmente quando a gente vem da faculdade com muitas deficiências no direito tributário. Eu vou colocar na lousa só para que você possa anotar com adequação aí o nome do princípio, ok? O princípio é chamado de princípio da pecúnia, princípio da pecúnia non olet, princípio da pecúnia non olet, ok? O que significa esse non olet? O dinheiro não tem cheiro. Não tem cheiro. Certo? Basicamente significa o seguinte: pouco importa de onde vem o dinheiro ou qual atividade tenha sido realizada para que ele tenha sido conquistado. Certo? Ok, muito bem. Nesta parte do conceito vocês já estão
Portanto, dominando muito bem. Esses são os aspectos mais importantes do conceito. A última parte do conceito, que nós vamos trabalhar mais no lançamento, como eu disse inicialmente, eu vou abordar para que não fique capenga, né? Vamos dizer assim. Trabalhando a interdisciplinaridade, só revisitando o conceito, nós vimos que na parte final tem um aspecto inerente a ato administrativo. Então, quando eu disse que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, diversa de sanção de ato ilícito e instituída por meio de lei, eu disse que ela é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, vale lembrar apenas um conceito de direito administrativo antes de encerrarmos este bloco, que é o conceito de tributo. Reparem bem. No direito administrativo, nós temos que os atos administrativos são basicamente de dois tipos. Um ato vinculado e o ato discricionário. Se tributo, aqui eu vou abreviar, ok? Se tributo é uma atividade administrativa plenamente vinculada, significa que o ato administrativo praticado para cobrar o tributo, que é o lançamento, também é uma atividade administrativa plenamente vinculado. Então, o lançamento é ato administrativo vinculado. Oportunamente, nós cuidaremos do lançamento. Neste bloco, portanto, agradeço a sua atenção, bem compreendemos o conceito de tributo e até a próxima aula.